Olá, amigos da TV Justiça, já está começando o Direito Sem Fronteiras. O programa desta semana apresenta um panorama sobre os trabalhos da União das Nações da América do Sul, a Unasul. Um acordo de cooperação judicial e harmonização da legislação entre os 12 países que pertencem ao bloco. E começou a ser feito recentemente com a intenção principal da integração jurídica latino-americana. Além disso, a Unasul busca a ampliação econômica e o intercâmbio cultural e social entre as nações que participam deste projeto. Quem nos ajuda a entender um pouco mais sobre o assunto é José Sebastião Fagundes Cunha, desembargador do Tribunal de Justiça do Paraná e diretor-geral da Escola Judicial da América Latina, e Antônio César Bochenek, presidente da Associação de Juízes Federais do Brasil. Mas antes eu pergunto, você sabe quais países fazem parte dessa organização e os temas que são discutidos por ela? Vamos ver agora na reportagem produzida pela TV Justiça sobre o tema da semana. A Unasul é uma comunidade formada pela União do Mercado Comum do Sul, Mercosul, e a Comunidade Andina de Nações, CAN. 12 países sul-americanos fazem parte da organização: Argentina, Bolívia, Brasil, Chile, Colômbia, Equador, Guiana, Paraguai, Peru, Suriname, Uruguai e Venezuela. O objetivo da Unasul é a cooperação voltada ao social, político e econômico entre os países envolvidos. E os assuntos prioritários são educação, infraestrutura, meio ambiente e financiamentos. Os países participantes buscam para o futuro a implantação de uma zona livre de comércio, maior flexibilidade na circulação de pessoas e mercadorias, além da possibilidade da criação de uma moeda única. Bom, agradeço a participação de ambos aqui para podermos falar a respeito desse tema, que suscita, inclusive, naturalmente, uma série de perguntas. Por exemplo, quando falamos a respeito destas possibilidades de uniões entre países, nós temos algumas perguntas que eu creio que vêm à mente até da pessoa que menos entenda do assunto. Por exemplo, eu perguntaria qual a diferença entre o Mercosul, a Unasul e a União Europeia, por exemplo. O Mercosul é uma união de mercado, é uma união tarifária, aduaneira. Ela visa a integração dos mercados. A Unasul aspira chegar a ser uma similar da União Europeia. Nós temos hoje o direito de integração regional, muito embrionário ainda, que só cuida de tarifas públicas. Nós precisamos sair disto para um tribunal que vá decidir a respeito das questões envolvendo as nações dos países que integram a Unasul, e é muito mais abrangente. A Unasul já é um tratado que visa a circulação de pessoas, de trabalho, e o eixo para tudo isso é a cooperação judicial. A base primeira que deu aso à União Europeia, Mauro Capelletti já dizia, eu sempre insisto, foi a harmonização do direito administrativo. Quer dizer, sem direito comum, não é? Direito comunitário, não existe união de nações. Gostaria de acrescentar de que o que é importante é que nós tenhamos mecanismos de integração. E no meio judicial, ele é cada vez mais necessário pelas próprias relações que são constituídas. Há hoje uma mobilidade maior entre as pessoas, entre os países, e pessoas trabalham um determinado tempo aqui no Brasil, outro tempo na Argentina. Como é que fica a previdência social, por exemplo, dessa pessoa? Ou mesmo as relações familiares, né? Filhos que nascem casados de pai brasileiro e mãe uruguaia. Então, estas questões, né, que estão relacionadas com a cooperação judicial, elas precisam ter uma harmonização e um entendimento, e a Unasul e um tribunal para a Unasul é quem vai dar essas diretrizes, essas coordenadas, para que as pessoas possam ter tranquilidades quando o seu direito transcende aquele espaço de relacionamento num país só. Então, nesse sentido, a integração ela é importante, e o Mercosul, a Unasul, então, de uma maneira mais abrangente, visam, sobretudo, assimilar aquilo que, de certa forma, já está mais avançado na União Europeia. Eu achei bastante interessante uma colocação que foi feita aqui antes mesmo de começarmos a nossa gravação do programa Direitos Sem Fronteiras de hoje, que é com referência ao fato de que o Mercosul ele é uma união aduaneira. Estamos falando essencialmente de comércio, e quando se fala em termos de legislação, estamos tratando essencialmente da questão de talvez pagamento de impostos, a questão aduaneira propriamente dita,
mas que o que leva a um processo de integração efetivamente é, isto sim, o direito. Eu gostaria que o senhor nos falasse um pouquinho a respeito dessa questão. Exatamente. Mesmo nos processos de integração econômica, eu vou dar um exemplo, fato que aconteceu, do Uruguai exportava leite para o Brasil. O Rio Grande do Sul estabeleceu a cobrança de ICMS porque circulava pelo estado do Rio Grande do Sul, a entrada era por Santana do Livramento. E o empresário uruguaio disse, não, nós temos uma harmonização tarifária que diz que eu não pago ICMS. Eu pago o imposto que está previsto para o Mercosul e esse imposto é impossível. Se nós estivéssemos um tribunal do Mercosul, porque não temos, nós temos, na verdade, um mecanismo de decisão, mas não é um tribunal de verdade. Ele mandaria, existe um recurso que chama reenvio prejudicial, o juiz federal ou estadual, nesse caso, remeteria para o tribunal da Unasul, seria emitida uma decisão dizendo qual o melhor direito aplicável, devolve para o juiz que vai verificar se aplica aquele direito e ele é livre para entender até que não seja aquele. É um mecanismo extremamente eficaz porque a decisão vem entre todos os países que têm um interesse comum. E isso vai criando um precedente jurisdicional que vai dinamizando essas relações sociais. Isso não existe. Mas a cooperação judicial, sobretudo hoje na União Europeia, ela é para o cidadão cosmopolita. Hoje o cidadão ele é online, as relações de trabalho existem, o sujeito trabalha de dia para o Brasil, à noite por exemplo, as faculdades desenvolvem software na Índia, porque é muito mais barato do que desenvolver aqui, experts estão lá, tudo remetido por e-mail. Que legislação trabalhista que se aplica? Como que isso vai se resolver se isso dá um problema? Um contrato, a venda hoje online. Agora que se está discutindo uma legislação para esses sites que existem na internet de venda eletrônica. Mas mais do que isso, a criminalidade internacional, o tráfico de mulheres, de órgãos, de drogas, reclama uma integração não só do Poder Judiciário dos diversos países, mas também da Polícia Federal, das Secretarias de Segurança. Nós estamos formando equipes de estudo para buscarmos tudo que já existe na União Europeia em termos de EGAB, né, Gabinete Eletrônico, de Justiça, né, de Justiça Eletrônica, para trazermos para a realidade latino-americana. Nós não queremos um produto pronto do que existe na União Europeia. Existem ministros, desembargadores, professores altamente titulados nas mais diversas áreas, pesquisando o direito do trabalho, consumidor, meio ambiente e a cooperação judicial na esfera civil, criminal. Então, é um salto qualitativo na prestação jurisdicional integrada. Porque eu fui juiz de fronteira, tanto com a Argentina como com o Paraguai. A gente sabe que não cumpre uma regatória. O sujeito sai daqui, vai trabalhar lá no Paraguai, o filho aqui está desamparado. O sujeito entra da Argentina, e o Dr. Buchinek colocou muito bem, como fica a questão providenciária? Qual é o nosso seguro quando nós estamos num país vizinho? Na Europa, eu vou para lá, eu entro por Portugal, eu viajo à Europa por os mais diversos países, nunca me pediram um documento. Aqui, para eu ir para o Uruguai, eles não aceitam a minha carteira funcional de magistrado. Pois é, e nós temos justamente um dos desafios que tem sido acompanhado, inclusive do ponto de vista até mesmo da questão da União Aduaneira a partir do Mercosul. São legislações diferentes, questões muito específicas e que em muitas delas não se conseguiu chegar a um acordo. É um desafio muito grande, então, passar para esse aspecto mais detalhado do ponto de vista das legislações e da criação até de um tribunal específico em relação aos países que compõem a Unasul. Perfeito. Não só nessa esfera do chamado judiciário, mas também na esfera do executivo e do legislativo devem haver aproximações, e aproximações em termos de legislação e execução dos atos, como também aí no momento seguinte de um tribunal que resolva todas essas demandas. E uma das preocupações dos estudiosos, dos juristas, dos acadêmicos que trabalham nesse tema
de blocos econômicos e União de Nações é justamente esse, procurar, no primeiro momento, promover harmonização das legislações, que haja aproximação, e isso tem se tornado cada vez mais fácil, dada a globalização, esse movimento global que nós temos, e também, em paralelo, temos um movimento para a criação do Tribunal da Unasul, aí sim, para resolver esse tipo de pendência. Mas, como muito bem colocado pelo professor Fagundes Cunha, é importante salientar que já temos algumas experiências, né, e acho que é o momento, e penso que é o momento para que possamos evoluir mais. Primeiro, dando conhecimento, né, àqueles que são da comunidade jurídica e acadêmica, e depois incentivando e promovendo ações para que possamos ter o desenvolvimento pleno dessas ações tão fundamentais para o futuro da América Latina. Nós já estamos indo para o final desse primeiro bloco, eu já vou adiantando uma pergunta, justamente que envolve exatamente estas questões. É uma expressão até que muita gente não gosta por conta das consequências que há por trás dela, a chamada expressão, onde se fala vontade política. Há vontade política para o desenvolvimento de um processo de negociação entre as nações que compõem a Unasul, para que cheguemos a essa harmonização, particularmente no que se refere à legislação entre esses países, mas eu vou esperar a resposta só um pouquinho, porque nós vamos para um rápido intervalo e voltamos em seguida para continuarmos a nossa conversa sobre os trabalhos da União das Nações da América do Sul, a Unasul. O Direito Sem Fronteiras está de volta com a nossa conversa da semana sobre os trabalhos da União das Nações da América do Sul, a Unasul. E eu já havia adiantado uma pergunta já para o início deste segundo bloco, que é com relação à necessidade deste processo de negociação entre os diversos países que compõem a Unasul, para que haja uma harmonização, particularmente do ponto de vista das leis, e culminando com a criação de um tribunal bastante específico, neste caso, sobre o qual eu gostaria de aprofundar a nossa conversa daqui a pouquinho. Mas com relação a esse processo de harmonização legal, é necessário que haja vontade política por parte dos países, dos legisladores e também dos juristas para que esse processo de negociação possa acontecer. Isso já existe? Eu faço a pergunta aos dois. A Escola Judicial, nós já trouxemos ministros e desembargadores de 18 países, fizemos um grande evento aqui em Brasília, e agora, junto com o Dr. Buchinek, o presidente da Rede Latino-Americana de Juízes, e representantes, juízes e desembargadores, na verdade, todos os desembargadores dos países do Mercosul, estivemos presentes no parlamento do Mercosul em Montevidéu, levando a ideia. Nós levamos problemas pontuais, como na infância e juventude, existe uma carta de Brasília, existe mais de 100 princípios por consenso sendo aplicado por operadores do direito, sem que exista legislação. Isso está errado, quer dizer, o legislativo tem que trazer uma legislação, principalmente em infância e juventude. E essa Carta de Brasília é aplicada em toda a América Latina. Então, nós levamos para eles a problemática e dissemos que não queremos discutir casos concretos. Nós estamos lá para discutir institutos. E fomos muito bem recebidos. Nós estaremos voltando, foi feito um acordo, a convite do presidente do Parlasul, para que seja elaborada uma proposta, um diagnóstico do que devemos estudar e priorizar para começar isso. Nós já remetemos uma correspondência dizendo que o primeiro estudo tem que partir da assinatura digital, que a assinatura digital é vital não só para o comércio, mas ela é vital também para o Poder Judiciário, para os operadores do direito. E, a partir disso, começamos um diagnóstico do que melhorar nos tratados já existentes e no que trazer de novo para a cooperação judicial na América Latina. Eu acho que a vontade política existe. Não existiam eram os canais de comunicação para uma ampla discussão. E a Rede Latino-Americana de Juízes são 800 ministros e desembargadores e juízes de 18 países, ele vai além da Unasul, quer dizer, nós temos do México, Argentina, Portugal e Espanha, que estão integrados nesse esforço histórico, importante, de promover uma nova legislação de cooperação judicial, a harmonização possível. Veja que somos 2 idiomas. A Espanha tem 4 idiomas. A Bélgica, um país tão pequenino, tem 6.
A Alemanha, a Itália tem 40 dialetos. As pessoas desconhecem isso. Aqui nós temos 2 idiomas e nos entendemos. E toda a cultura jurídica vem de um cerne comum, que é o direito espanhol e o direito português. Passando depois de ambos as origens, pelo direito francês, tanto no direito administrativo como de família, e o alemão em direitos de obrigações e outras questões. Então não há grandes dificuldades. O Código Civil, que é louvado, tem estátua em outros países, foi o Teixeira de Freitas que escreveu, da Argentina e vários outros países. Então não há grandes dificuldades, porque a Bíblia, né, da relação da cidadania é o Código Civil. E já é uma fonte comum, porque nasceu, quando o Bevilacqua fez o nosso, nasceu deles. Então, há uma recepção do Legislativo e temos que sensibilizar o Executivo. Doutor Bochenek. O direito, na sua óptica e na sua Constituição, ele visa, sobretudo, dar segurança e garantia àqueles que, né, estão sendo regidos por essas leis. E se nós não tivermos uma harmonização da legislação, se nós não tivermos um entendimento e com o crescimento cada vez mais de forma exponencial das relações sociais entre os países e das próprias relações trazidas pelas novas tecnologias, nós ficaremos para trás. Parte da crise que vivemos hoje poderia até ter sido diminuída ou até reduzida se nós tivéssemos uma integração já efetiva, né, em relação ao comércio relacionado aqui da nossa própria região, dos mais próximos, né, dos sul-americanos, dos latino-americanos. E os juízes, né, os juízes têm essa experiência porque, inevitavelmente, algumas dessas questões acabam chegando hoje em dia, seja questões de família, previdência, consumidor, enfim, essas relações acabam chegando ao Judiciário Nacional. E essas experiências sobre as dificuldades de resolver esses casos, o tempo necessário para resolver, as dificuldades da cooperação judiciária internacional, nos tornam atores habilitados a poder opinar com muita franqueza e com muita precisão em relação àquilo que é o diagnóstico mais preciso, importante ou necessário para darmos realmente um pontapé inicial que sirva para essa integração no sistema americano, aqui sul-americano no primeiro momento, mas latino-americano no segundo. Então, nesse sentido, os magistrados e também provocando agora mais a academia estão e tem um débito para que tratar desse tema, estudar esse tema, expor esse tema, no sentido de promovermos mudanças significativas e importantes para toda a nossa região. Eu começo com o doutor Bochenek, passaremos ao doutor Fagundes em seguida, novamente a mesma pergunta. A questão da criação de um tribunal específico para a Unasul. Em que molde seria esse tribunal? Qual a importância dele? O tribunal seria, como o professor Cunha já mencionou anteriormente, para dar uma harmonização e para que esses debates entre relações de pessoas que estão em países diferentes possam ser uniformizadas e dar um norte geral e igualitário em relação às relações sociais que estão sendo discutidas. E um exemplo para ficar até mais objetiva a questão, questões ambientais, né? Nós temos a Amazônia. A Amazônia não está só no Brasil, também está no Peru, grande parte, na Bolívia, enfim, na Colômbia. E questões ambientais em que derrama-se algo num rio que nasce no Peru e vem para o Brasil. Como é que fica? Então, questões ambientais talvez são até mais sensíveis para iniciar um trabalho de tribunal de dar andamentos iguais. Emissões de gases, por exemplo, é igual em todos os países? A liberalidade é ou não? Né? A poluição, enfim, são questões importantes que poderiam, num primeiro momento, como nós falamos, ser reguladas de forma harmônica entre os países e, no segundo momento, as pendências, as controvérsias e as lides originárias dessas questões pudessem ser resolvidas por um tribunal em comum. Eu disse que a pergunta era a mesma, mas na verdade eu vou pegar uma outra questão dentro dela também, que é uma pergunta que talvez o telespectador esteja se fazendo agora, que é quando se fala a respeito do tribunal do Mercosul. São coisas totalmente diferentes, na verdade. Totalmente, porque o Tribunal do Mercosul não é um tribunal. Precisa ficar claro isso. Ele é
um lugar de arbitramento, é um modelo de arbitragem com decisão por consenso, e as matérias que chegam lá não são as mesmas matérias que chegariam ao tribunal. Nós queremos sair do conceito de unidade aduaneira para a cidadania cosmopolita. Eu quero ser um cidadão da América do Sul, então, da Unasul, com possibilidade de circulação de pessoas, de trabalho, de capitais, e que eu vou passear no Paraguai, o meu seguro de vida daqui tem que valer lá. O meu seguro automobilístico tem que valer no Paraguai e o reverso da mesma maneira. O tempo de serviço que eu trabalhei na Argentina, a necessidade que tem que valer aqui. Hoje não é tão difícil, porque os tratados internacionais, principalmente na área de direito do trabalho, já demandam uma certa harmonização, mesmo infância e juventude, é isso. Dentro dessa ideia, o que nós precisamos, sobretudo, é diminuir a burocracia também dentro desses procedimentos que hoje existem de comunicações de atos judiciais entre os países. Hoje, os procedimentos têm uma certa burocracia, mas, por exemplo, não se justifica alguém por exemplo, um juiz de Foz do Iguaçu, eu trabalhei lá, tive a felicidade de trabalhar lá por 3 anos. Nós precisamos ouvir uma testemunha que mora ali a 2, 3 quilômetros do outro lado da fronteira, na cidade do Paraguai. E há todo um sistema burocrático de encaminhamento e resposta dessa lida. E quando a pessoa poderia ver a comunicação direta do juiz que está na cidade, que está em cada uma das cidades fronteiriças. Então, esse programa, o desenvolvimento de um software que permita fazer isso, aliado à assinatura digital, a mecanismos das novas tecnologias implementadas, dará muito mais celeridade e resposta mais efetiva. Hoje nós sabemos também que muitas empresas, tanto brasileiras quanto estrangeiras, fazem a sua mobilização, estão presentes em outros locais. E essas relações também precisam ser reguladas e muitas vezes, não só com empresas, mas dentro da chamada criminalidade organizada, nós temos o encaminhamento de diversas questões que transcendem a um país. O próprio tráfico internacional de drogas, é muito comum que as drogas circulem nos países aqui da América do Sul para ir para a Europa, Estados Unidos, nós sabemos muito bem disso, há vários processos nesse sentido. Mas se nós não tivermos mecanismos também de colaboração, de informação, documentação em relação a todos esses procedimentos, nós teremos uma resposta de efetividade de justiça criminal muito prejudicada e um estímulo, sobretudo, à impunidade, que vai se reverter em prejudicial à própria sociedade. Acho que fica muito claro em relação a esse processo de unificação o grande e profundo impacto da tecnologia em relação a utilizando-me aqui de uma expressão que já esteve muito em voga há algumas décadas, mas que hoje se fala um pouco menos, que é a questão da chamada aldeia global. Parece que isso vai se solidificando de qualquer forma e esse impacto da tecnologia eu tenho a impressão que ele ficou bastante claro como sendo de suma importância nesse processo de unificação. Agora, isso dá um programa inteiro à parte. Claro que a questão da Unasul ela não se encerra por aqui, nós estaremos acompanhando e contando sempre com a participação dos senhores também para podermos passar um pouco dessas informações para os nossos telespectadores. Infelizmente, o nosso tempo já está esgotado. Agradeço muito a participação de ambos. O Direito Sem Fronteiras de hoje foi no sentido de mostrar um panorama sobre os trabalhos da União das Nações da América do Sul, a Unasul. E quem nos ajudou na discussão foi o Dr. José Sebastião Fagundes Cunha, desembargador do Tribunal de Justiça do Paraná e diretor-geral da Escola Judicial da América Latina, e o Dr. Antônio César Bochenek, presidente da Associação dos Juízes Federais do Brasil. A quem eu agradeço muito pela participação aqui nos estúdios da TV Justiça. E você quer participar do nosso programa? Envie a sua sugestão para o e-mail direitosemfronteiras@stf.jus.br. Você também pode rever esta e outras entrevistas no site. Basta acessar tvjustiça.jus.br. Tchau, até a semana que vem.